Bom, então boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa aula 3, falando sobre estrutura de sistemas operacionais. Aqui estão as nossas referências, principalmente utilizando o Tannenbaum, sistemas operacionais modernos, entre outras referências que vocês podem estar utilizando para aprender o mesmo assunto. E nós iremos, então, falar sobre esses seguintes itens aqui, que são sistemas monolíticos, sistema de camadas, micronúcleos, modelo cliente-servidor, máquinas virtuais e exonúcleos. Então, iniciar falando sobre os sistemas monolíticos. Quais são as características dos sistemas monolíticos? Eles são a organização mais comum que nós temos, então, entre os sistemas operacionais, tá? Onde todo o sistema operacional que é executado nele, ele é executado como um único programa em modo núcleo. E o sistema operacional ele vai aparecer escrito como uma coleção de várias rotinas, tá? Qualquer rotina, qualquer estrutura que estiver sendo executada pode ser chamada por qualquer rotina. Então, o nosso sistema operacional com essas características, ele é chamado de um sistema operacional mais eficiente, tá? Então, quando você tem ali qualquer rotina, pode fazer a chamada de outras estruturas e de outras rotinas, né? Você consegue fazer uma troca aí de mensagens onde todo o programa trabalha em modo núcleo, você consegue aí então fazer um sistema simples, bem eficiente. Só que aí então, se um sistema simples e eficiente, quais são os problemas? Ele é difícil de gerenciar quando se torna uma estrutura complexa, né? Com um grande número de processos. Então, se tiver muitos processos ali rodando, fica difícil de você fazer o gerenciamento. A documentação também, obviamente, e a compreensão desse programa aí, desse sistema que foi programado, ele se torna mais complicado. E acaba sendo fácil de tornar esse sistema instável e até inoperável, né? Quando você tem muita chamada sendo executada entre as suas várias rotinas aí que estão tentando fazer chamadas o tempo todo, né? O teu sistema ele pode até vir a colapsar. Como que é a estruturação, então, dele? A compilação ela vai ser separada de cada rotina. Um linker vai fazer a união dessas todas as rotinas em um único arquivo grande executável. Elas vão ser visíveis entre si, cada rotina vai conseguir enxergar as demais rotinas existentes no sistema. As chamadas elas são realizadas informando parâmetros, né, para as funções. Então, é mais ou menos como a gente tem funções com parâmetros. Então, quando você faz a chamada dessa rotina, você envia parâmetro para a função, para ela ser executada, e elas executam utilizando a chamada desvio de controle, ou trap, né, que a máquina vai estar executando no seu modo núcleo. Então, como a gente já viu, o modo núcleo aí é o modo que tem todas as permissões possíveis do processamento lá, para que você consiga executar tudo que você desejar a partir dessas rotinas, né? Um pouco diferente do que a gente tem nos sistemas operacionais como Windows e tal, que você opera aí no modo usuário, né? Então, esse sistema monolítico ele vai operar todo em modo núcleo, então você vai ter todas as permissões possíveis, o que pode ser muito bom para um sistema simples, porém um sistema mais complexo, você pode ter aí alguns problemas, principalmente de instabilidade. Então o sistema operacional ele indica com um ponteiro qual que é a seção dentro daquele seu único arquivo grande que vai ser executado naquele momento, né, naquela sua tarefa. Então, a estrutura que você vai ter é um programa principal que vai invocar a rotina de serviço requisitada, um conjunto de rotinas de serviço executam as chamadas de sistema, e um conjunto de rotinas utilitárias ajudam as rotinas de serviço. Então, aqui está a estrutura. Então, tem aqui as suas camadinhas aí, né? Rotina principal, rotinas de serviço e rotinas utilitárias. Então, essa rotina principal aqui, ela vai acabar invocando as rotinas de serviço requisitadas, né? O conjunto de rotinas de serviço que estão aqui nessa seção intermediária, elas vão executar as chamadas de sistema, e esse conjunto aqui de rotinas utilitárias, que está na parte mais inferior, elas ajudam a essas rotinas de serviço a executarem o que foi solicitado pelo teu sistema operacional.
Então, quais que são as extensões aí dos sistemas monolíticos, né? Driver para dispositivo de entrada e saída, sistemas de arquivo. No Unix, né, são chamados de bibliotecas compartilhadas. No Windows, são os conhecidos DLLs aí que a gente utiliza bastante, né, na hora de querer que tenha um reconhecimento ou que essa biblioteca faça um reconhecimento de determinada aplicação que você tenha aí no seu sistema. Né? Então, DLL, ele vem com a extensão .dll e fica no diretório C2 pontos, Windows, System 32, geralmente, né? E a gente pode, se vocês forem observar dentro dessa pasta, aí vocês vão encontrar mais de 1000 desses .dlls lá. E aí, por exemplo, aqui, Linux, Solaris, AIX, HPUX, BSD, Microsoft MS-DOS, Windows 9X, o Apple macOS, versão 8.6 ou anterior, e também fica presente nos sistemas embarcados, né, devido às limitações que a gente tem no hardware. Só que isso é cada vez menos recorrente nos sistemas operacionais modernos aí que a gente encontra. Então, os sistemas operacionais que a gente tem aí mais recentes, eles não vão ter essas características aí, elas vão ser cada vez menos recorrentes, né, nos sistemas operacionais mais modernos, ok?